A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB. Deus vos abençoe pela sua comunhão, onde vem nos apoiando a continuar defendendo a doutrina de Cristo Jesus que está na Congregação Cristã no Brasil. Neste vídeo, observaremos algumas afirmações equivocadas do Fernando Henrique, que é do canal Caminho de Damasco. Deixamos claro que o canal Arca CCB não tem intenção de atacar pessoas, mas entendimentos doutrinários e bíblicos que tentam ferir a fé do povo da CCB. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja de grande expressão para o mundo religioso, por isso que na internet, qualquer coisa que se fala contra a CCB, há um número muito grande de espectadores. A forma como muitos críticos no YouTube falam mal da congregação me fez meditar no seguinte verso da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, do versos 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quanto mais falarem mal, pressionarem com calúnias, falácias e tendenciosidade de querer denegrir a imagem do povo da congregação, mas estaremos nos fortificando, sabe aonde? Na palavra de Deus, na doutrina de Cristo Jesus. Estaremos sempre unidos na mesma comunhão. Não iremos nos abater com tantas falácias, mas iremos retribuir de uma forma respeitosa, usando a palavra de Deus para mostrar aos opositores o quanto estão errados e precisam serem humildes para reconhecerem os vossos enganos. Quanto aos revoltados, esses daí, um dia, aqueles mesmo que já foram os nossos irmãos, o que nos resta é somente orar para que Deus tenha misericórdia da vossa alma. Vejamos alguns trechos do vídeo com as afirmativas do Fernando Henrique contra a congregação. Irmãos, eu frequentemente recebo perguntas onde pessoas vêm até mim querendo saber qual foi o principal motivo por eu ter saído da congregação. E a minha resposta é sempre clara, objetiva a respeito dessa questão. E o principal motivo é que a congregação cristã, ela não prega o evangelho de Jesus Cristo. Fernando, você é uma pessoa livre de escolha. E você decidiu sair da congregação. Foi uma escolha sua. Mas infelizmente eu também vou ter que te chamar de fanático, porque você também faz lista dos fanáticos da CCB, que não consegue se desligar por completo da congregação. Já percebeu isso? Infelizmente, você é mais um que está envenenado pelo fanatismo de criar um canal do YouTube para criticar, caluniar o lugar que um dia você fez parte. Vendo alguns dos seus vídeos, percebi que você é uma pessoa confusa naquilo que fala. Por exemplo, você em um dos seus vídeos falou mal da congregação e no outro vídeo disse que não é para o povo sair da congregação. Me perdoe por falar com essa expressão, mas você está mais perdido do que segue em tiroteio. Agora você vem falar que a congregação cristã no Brasil não prega o evangelho de Cristo Jesus? É para nós rir ou chorar? Então explica para nós como é que temos mais de 2 milhões de membros no mundo que faz parte da congregação cristã no Brasil. Tanto membros que não conheciam o evangelho, como outros membros que já conheciam o evangelho e que eram de outra denominação religiosa, e agora são nossos irmãos. Me parece que você não sabe o que é evangelho. Se você soubesse ao menos o que é evangelho, não falaria dessa maneira. Agora, se você sabe o que é evangelho e acusa nós da CCB de não ensinar o evangelho, então vou ter que te chamar de mentiroso. Aprendi muito bem, tanto dos meus pais quanto da liderança da igreja, o que eu deveria fazer para ser salvo, né? Então isso era muito claro para mim. Eu tive o privilégio de nascer na graça, né? Isso é o que um CCB acredita. Ele nasceu na graça, quer dizer, ele nasceu numa igreja que é a igreja única que vai te levar a Deus. Então, nasci na graça.
Sabe, Fernando, o que eu acho mais engraçado é que todos entendem algumas formas que é falado na congregação. Quando falamos nascer na graça de Deus, e você sabe muito bem disso, significa que a pessoa nasceu numa família onde seus pais já eram membros da CCB. E também cremos sim que a CCB é a graça de Deus, porque o significado de graça de Deus é salvação. E aonde é pregada a palavra de Deus, aonde é pregada a sua doutrina, ali existe a salvação. Única, exclusivamente não. Porque quando nós falamos que a CCB é a graça de Deus, estamos falando que na CCB tem a salvação, que nós pregamos a salvação. Quem é a salvação? Não é a placa de igreja, é Cristo Jesus. Agora me fala se onde você congrega atualmente tem a graça de Deus, ou seja, a salvação. Quem é que vai querer congregar onde não tem o ensinamento para a salvação? Eu que não vou, estou longe dessa. A CCB não é a única igreja que nos leva para Deus. O que nos leva para Deus não é a placa da igreja, mas a sua graça juntamente com a doutrina. Nós cremos nisso, que aquele que está em Cristo Jesus também vai estar sempre se esforçando em colocar em prática a sua doutrina, e não apenas parte da sua doutrina ou daquilo que lhe convém. Assim cremos que a congregação é uma igreja que se esforça nos ensinamentos deixados por Cristo, de forma 100%, ou seja, na sua totalidade. Entendemos que as igrejas que assim ensinam a doutrina de Cristo na sua totalidade está ensinando a caminhar nas pegadas de Cristo Jesus. Mas aquela igreja que não ensina na sua totalidade e que ainda fica escolhendo versos para o seu bel prazer, está tirando seus membros das pegadas de Cristo Jesus. Então eu nasci na graça, com 12 anos, a partir de 12 anos eu preciso me batizar na graça e depois permanecer no caminho. A congregação também é o caminho e eu tenho que permanecer na congregação. No final da minha vida eu preciso ter um funeral digno, né? Que o funeral ali é a cereja do bolo, como se Deus olhasse e falava, olha, você preencheu todinho a carreira aí que você tinha que fazer. E a carreira é essa, batizar na congregação, na graça, permanecer na graça, que é a congregação, e no final ter um funeral digno. Então fechou a cereja no bolo aí, foi posta, e você é um camarada que conquistou a salvação. Você deve estar de brincadeira mesmo. A CCB nunca disse que se deve batizar-se com 12 anos. Nunca obrigou ninguém a batizar-se a partir dos 12 anos. Da onde você tirou isso, meu irmão? Você está de mentira. Essa é a idade mínima que nós entendemos que um adolescente já tem o conhecimento do pecado e assim já tem o conhecimento do que é certo, do que é errado, e se arrependendo, ele pode batizar-se. Isso é um particular dele com Deus. Ninguém fica obrigando ninguém a batizar, isso é loucura. E no caso de crianças, só podem se batizar, como nós entendemos, cujas aquelas já receberam o dom do Espírito Santo. O batismo não é uma regra humana, tá? E nem tão menos brincadeira, mas uma condição manifestada pelo Espírito Santo quando lhe convence que agora é o momento de você renunciar ao mundo e servir a Deus. Aí você fala que a congregação ensina que para ser salvo deve batizar-se e ter serviço de funeral? Pelo amor de Deus, meu querido. Realmente está sendo provado que você é mais um que quer ganhar o fama, o dinheiro, não sei, mas alguma coisa você quer ganhar com essas falácias. Nós não falamos nada disso. Nós apenas transmitimos o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver aqui, Fernando? Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O serviço de funeral também é o momento de despedida da pessoa que morreu. E também é o momento que nós temos para consolar os familiares,
mostrando o amor e o companheirismo até na hora da dor. Será que foi nós mesmos que inventamos isso? Ou é a palavra de Deus que nos ensina? Veja que no verso anterior, a palavra de Deus ela ensinou sobre o arrependimento, que você só deve se batizar se estiver arrependido, como estamos vendo aqui em Atos 2:38. Então agora vamos ler Eclesiastes 7:2 para ver o que fala a respeito de funeral. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Fernando, a palavra de Deus ensina dessa forma, que a pessoa que creu deve se batizar. E no caso de funeral, é melhor fazermos o funeral para a família enlutada e assim compartilhar das vossas dores naquele momento, do que ficarmos em festas. Você está equivocado quando diz que a CCB ensina que para se salvar tem que ter funeral. Ô meu irmão, realmente você está pior do que segue em tiroteio. Então pensa comigo, coitado desses irmãos que infelizmente faleceram de Covid e não puderam ter um serviço de funeral. Então quer dizer que esses irmãos não foram salvos? Você está demonstrando uma gritante falta de entendimento no tempo que ficou na CCB, pois eu nunca vi isso. Mas batizar também é um dilema, porque eu vou ter que batizar e eu não posso mais pecar, né? Os pecados, claro, é sempre aqueles catalogados pela igreja. Fernando, você disse pecados catalogados pela igreja? Quer dizer então que a CCB decide o que é e o que não é pecado? É isso mesmo? Ô Fernando, você errou mais uma vez, errou feio, hein? A congregação cristã ensina a todos a respeito da imoralidade sexual e más condutas de uma pessoa que se diz ser cristão. Quando você fala que não pode mais pecar, dá um ar de entendimento que você deseja continuar na imoralidade de antes. Sabe o que estou percebendo aqui? Que alguém te forçou a batizar, coisa que ninguém deveria fazer com a sua pessoa. Infelizmente você se perdeu no tempo. Eu me batizei. Quando eu descobri o que era o evangelho, eu falei, meu Deus, meu batismo não valeu de nada, eu não criei. Aquele que crer em Jesus Cristo e for batizado, eu não criei em Jesus Cristo, eu fiquei com medo de morrer, eu fiquei com medo de um caminhão passar por cima de mim, eu para o inferno. Fernando, eu sinto muito em dizer que alguém da sua família não explicou o básico para você e que criou uma teologia do medo. Aí você batizou, saiu da congregação e está agora culpando a congregação cristã no Brasil, dizendo que nós ensinamos que o batismo não faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. Vejamos o nosso ponto de doutrina da congregação cristã no Brasil. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo. Então, peraí, aqui está dizendo que a gente só recebe a fé em Jesus Cristo? Ah, tá. E que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aí eu te faço a primeira pergunta. Este ponto de doutrina está usando de uma evangelização? Sim ou não? O que é evangelizar para você? Evangelizar não é anunciar a salvação em Cristo Jesus? Está aí o nosso ponto de doutrina. Como é que você fala, meu irmão, que nós não evangelizamos? Como é que você fala que nós não ensinamos isso? O próprio ponto de doutrina da congregação cristã no Brasil está te refutando. Eu estou cada vez mais convicto que você saiu da congregação foi por outros motivos, e não a respeito da falta do Evangelho de Cristo. Eu estou com essa convicção em mim agora, viu? Pois o próprio ponto de doutrina te refuta. Está aqui para que todos vejam o quanto que você está mentindo. É uma pena. Espero que você não seja mais uma pessoa que quer ganhar fama ou dinheiro falando mal do povo da congregação. Pois inclusive em até outro canal você já foi dar entrevistas falando mal da congregação.
Você foi no canal do Fernando Galli. Inclusive eu tenho um contato direto com o Fernando Galli também, eu o conheço. Agora me diz, você ficou feliz em falar mal da congregação no outro canal? Isso levantou o teu ego? Deixou você satisfeito? Aí te faço uma pergunta. Você acha certo um cristão ficar denegrindo o povo da onde ele já se fez participante? Você acha isso certo? Isso é uma conduta de um cristão? É correto? Você acha certo tornar público de forma caluniosa as coisas que você disse, sendo que a própria doutrina da congregação cristã no Brasil diz ao contrário? Isso é uma verdadeira conduta de um cristão? Ou mais um achismo que tenta inflamar o teu ego? Eu acho que não tem de conduta cristã aí nada. Você acha que servir a Cristo Jesus é de qualquer maneira, é dessa forma? Com toda essa liberdade? Então vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 19 ao 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Você viu os apóstolos, o Senhor Jesus, indo em praça pública, ou aonde eles passavam para evangelizar, falar da salvação, que é aquilo que a CCB sempre fala, ficar metendo pau em outras igrejas? Você vê? Você não sabe muito bem que nos nossos cultos é expressamente proibido falar mal contra qualquer outra denominação? Você sabe disso, Fernando? E eu não sei porquê dessa sua atitude. Porque você me pareceu ser um bom garoto, um bom menino. Quando eu fui no seu comentário pedir autorização para você, para fazer um vídeo refutando o teu entendimento, você educadamente disse que sim. Agora você acha que batizar é tomar um banho em público e depois continuar da mesma maneira? Pois você falou sobre que eu não posso pecar mais, que não sei o quê. Sinceramente eu não entendi. Sabe de uma coisa, Fernando? Eu acho que você nunca renunciou em ser um verdadeiro cristão para Cristo Jesus. Pois quem é de Cristo Jesus, o serve em espírito e verdade. E quando eu vi que não tinha jeito mesmo, que a congregação ela é inimiga do Evangelho de Jesus Cristo e que o homem é o centro, é o herói, é o cara. Fernando, é uma pena essas suas calúnias. Isso está mais para um fanatismo em críticas do que para a exposição da verdade. Se o homem do ministério se achasse melhor que alguém, o centro das atenções, ele jamais diria que os irmãos do ministério serão os últimos a entrarem nos céus depois de todo o povo de Deus já ter entrado. Quantas pregações eu já ouvi os nossos irmãos falarem que eles são menores do que o povo que está sentado participando do culto. Eu digo isso com toda a propriedade, pois já congreguei em diversas regiões e sempre ouvi dessa maneira. Agora quem quer ser alguma coisa é você no YouTube, pois para aceitar a dar entrevistas para falar mal da CCB em outros canais, significa que você tem um propósito com o público e não um compromisso com a palavra de Deus. Me mostre na Bíblia, onde que ensina um cristão ficar difamando a igreja da onde ele já fez parte. Estarei na guarda, tá bom? Então essa foi o principal motivo de eu me desligar da congregação, não ter o Evangelho. E o mais triste é você ver aquelas pessoas perdidas. A congregação acusa muitas igrejas neopentecostais, e com razão, que rouba o dinheiro das pessoas, que cobra dinheiro das pessoas, e é muito triste realmente essas igrejas que pessoas dão casas, carros em campanhas desses homens mercenários, mas a congregação ela arranca a salvação das pessoas, vamos dizer assim, porque ela não prega o Evangelho. A única maneira daquelas pessoas serem salvas é ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo, e quando o Evangelho de Jesus Cristo não é pregado, não tem vida sendo gerada. Vida só pode ser geradas pelo ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. O que aconteceu comigo naquele batismo, na qual batizei com 13 anos, não foi vida sendo gerada, foi apenas um membro entrando dentro de uma instituição.
Fernando, você disse que o principal motivo de você não ser mais da congregação é porque você não teve o evangelho, ou que a CCB não prega o evangelho. Vamos entender o que significa Evangelho de Cristo utilizando o dicionário online em português? Vamos ver. Conforme está aqui o significado da palavra Evangelho, significa doutrina de Jesus Cristo e significa pregar o Evangelho. Significa também livros que contêm essa doutrina, a vida e a história de Cristo e que fazem parte do Novo Testamento, até utilizando no sentido figurado, coisa que merece fé e confiança, sua palavra é um Evangelho. E como último significado, aqui no sentido figurado, está conjunto de princípios que servem de base a uma doutrina, o Evangelho da democracia. Eu quero saber que mágica que você utiliza para dizer que a congregação não prega o Evangelho. Se nós da congregação estamos constantemente falando em Jesus Cristo, salvação e vida eterna. Você sabe muito bem disso. Falar do Evangelho é falar de Cristo Jesus, é ensinar a sua doutrina. E você está alegando que a CCB não fala de Cristo Jesus. Infelizmente, meu caro, você está mentindo, pois os nossos cultos, além de falar de Cristo Jesus constantemente, também são sempre abertos em nome do Senhor Jesus. Existe a profecia da palavra de Deus, a qual nós cremos, que ela vem falar com as nossas almas mediante a nossa necessidade e naquilo que estamos buscando para melhor servir a Deus. Você sabe muito bem, Fernando, como é o culto na CCB. Agora, se você ficou frustrado com alguma coisa, deve ser porque você não quis servir mais a palavra de Deus, mas que agora você está querendo servir os seus próprios desejos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Fernando, como você se cansou da doutrina de Cristo Jesus, entendo que você agora procurou uma forma de servir a Deus com mais liberdade e do jeito como você quer. Enquanto que nós da Congregação Cristã no Brasil continuamos com orgulho sendo prisioneiros de Cristo Jesus. Viveremos da forma como a sua palavra sempre nos ensinou, porque nós somos adeptos e submissos à palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, continuem firmes, sempre se esforçando, colocar em prática a santa palavra de Deus. E sempre continuemos em constante oração, para que Deus possa ter misericórdia do homem na terra. Seu comentário é muito importante, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus, no seu amor, na sua santa doutrina, que permaneça no vosso coração para a vida eterna.